Durante entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, o senador eleito Rogério Marinho foi questionado sobre as reais possibilidades de uma restauração do Estado de Direito no país, considerando a covardia que vem sendo demonstrada pelos integrantes do Congresso Nacional, em especial do Senado. Rogério Marinho apontou: "Eu acredito na política. Concordo que nós estamos vivendo um momento tumultuado. Concordo que o poder não é graciosamente entregue de volta e que houve uma ocupação excessiva do judiciário nas decisões importantes que o país tomou nos últimos anos. Esse excesso de ativismo incomoda a todos nós, gera um desequilíbrio no processo democrático." O senador eleito afirmou acreditar que há alguma possibilidade de se alterar a situação através de negociação, o que, em seu entender, seria superior a uma quebra do pacto constitucional nos moldes do que já vem ocorrendo por parte de ministros das Cortes Superiores. Marinho disse: "Nós temos duas formas de lidar com essa situação. A forma de quebra do pacto constitucional, que eu não defendo, ou dentro da instituição, dentro da normalidade democrática, que eu defendo. Eu vou exaurir os meios, começando por aquilo que eu acredito que é mais importante na política, a negociação." Rogério Marinho ponderou: "Agora, a negociação só se estabelece quando você literalmente coloca o bode na sala." O senador eleito deu um exemplo de uma decisão que mostra claramente o grau de ativismo judicial, na qual o ministro Barroso relativizou o direito de propriedade privada. Ele afirmou: "Evidente que essa não era uma ação, na minha opinião, que deveria ter sido colocada, analisada, decidida e regulamentada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma prerrogativa do Legislativo brasileiro. Então, essa é uma situação que eu acho que precisa ser discutida novamente. A primeira medida que eu tomaria como presidente do Congresso seria buscar essa e outras medidas que eu considero que foram excessivas e abrir uma mesa de negociação com o Supremo. Dizer: vocês têm que cumprir o seu papel, nós temos que cumprir nosso papel e o Executivo tem que cumprir o papel dele." O senador eleito disse que preferia não explicitar todos os meios que seriam utilizados para promover essa negociação, dizendo: "Só posso dizer que nós vamos utilizar as armas contidas na Constituição brasileira, que, ao fim e ao cabo, tem que ser a nossa blindagem, o nosso escudo e a nossa defesa." Rogério Marinho lembrou os episódios que levaram à dissolução do Congresso em 1968, em virtude de um discurso do deputado Moreira Alves que desagradou ao governo da época. Marinho lembrou que seu avô, Djalma Marinho, se recusou a promover a cassação do deputado a mando do governo. Marinho afirmou: "O meu avô disse: olha, eu me coloco à disposição para ir fazer o debate com esse deputado no parlamento. Eu me coloco à disposição para contraditá-lo, mas impedir que ele fale? Olha, esse é o princípio da inviolabilidade do mandato. Como é que um deputado ou um senador exerce o seu mandato se ele não falar o que pensa? Aliás, ele tem a legitimidade popular, que lhe é conferida, lhe é outorgada pelo voto popular." Rogério Marinho declarou: "Eu acho que a maior agressão que pode ser feita à sociedade brasileira é o arbítrio, é a censura, é a mordaça, é impedir que as pessoas possam se manifestar livremente, e cada um dos poderes necessariamente tem que fazer a sua parte." O senador eleito acrescentou: "Nós não podemos nos igualar àqueles que nós repudiamos. Não podemos ter os mesmos métodos que eles têm." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira, e repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez, o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.